é uma guerra constante, ininterrupta. Glória a Deus. Isso é a igreja. É essa visão que Deus quer para a sua igreja. E nós estamos inseridos nela. Eu tenho certeza que estou. Aí é com cada um. Quem está, com certeza, inserido nesse contexto de igreja? Pois bem, então, o Senhor Jesus Cristo dá início aqui ao seu ministério. E ministério, se a gente for definir, o que é? É um encargo, né? É uma obrigação, é um dever de fazer. Ministério é encargo. Ministério não é profissão, não é lazer, não é nenhuma outra coisa senão um encargo, um ofício, um dever de ofício. É ministério. Por isso que no Antigo Testamento, quando as pessoas eram chamadas para o ministério, elas eram consagradas e tinham uma obrigação com aquilo. Era chamada e separada para aquele ofício e tinha o dever de fazer. Se não fizesse, cometeria um pecado que Israel foi cobrado muitas vezes: o pecado de prevaricação. O pecado de prevaricação é o pecado de não fazer aquilo que é obrigação de fazer, o pecado da omissão. Por isso, nesse negócio, irmãos, é missões, não omissão. Porque a igreja tem um dever, tem uma obrigação de fazer aquilo que lhe foi constituído pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele começou a fazer, ele deu os moldes, o modelo, os quadrantes da obra, ele semeou os marcos, as diretrizes básicas. E aí, quando a gente vê ele preparando, trabalhando a vida de 12 homens, a gente percebe exatamente o modelo da preparação para dar seguimento a esse empreendimento, porque a obra de missões é um empreendimento. Empreender. Quem trabalha nessa área aí da administração sabe o que é empreender e sabe qual é o trabalho suado de um empreendedor. O empreendedor, ele tem que ter visão, ele tem que ter ânimo. O empreendedor tem que ter recursos, métodos, trabalhar no tempo, com a cronologia, não pode mudar. O empreendedor, ele tem que ser criativo, senão a empresa se acaba, se esfacela. Ele tem que ter uma visão hábil, uma visão que vai além dos que não empreendem, dos funcionários. Ele tem que ter uma direção especial, onde enxerga dentro e fora, para onde a empresa está indo. O empreendedor tem que ter um olhar avançado. E é dentro disso que o Senhor está nos colocando, quando Ele diz: levantai os vossos olhos e vede os campos que estão prontos para a ceifa. Então o empreendedor, ele tem que ter no mínimo essas características básicas para empreender o negócio, para que o negócio vá para frente. E aí o Senhor Jesus Cristo, com todo a sua capacidade, o seu poder, escolhe lá 12 homens totalmente despreparados, totalmente cru, inexperientes, com muitas manias, hábitos ruins, nocivos. Ele escolhe, segundo a sua inspiração. Ele passa a noite orando. No dia seguinte sai pelo mar da Galileia, pela praia, encontra aqueles pescadores e chama, e de uma forma miraculosa eles largam a rede sem perguntar nada. Isso é um milagre. Larga tudo, aleluia, para empreender com seu mestre. Glória a Deus.
atendendo a visão, a chamada. E ele disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ali está o projeto inicial de uma obra, meu irmão, que está hoje nas nossas mãos. Aqueles 12 são trabalhados de uma maneira muito especial, andaram com Cristo, viram, passaram pelo processo de aprendizagem vicária, olhando todo dia como era que o Senhor fazia, até a maneira de partir o pão, eles aprenderam. Aqueles 2 discípulos lá não conheciam o mestre, conversando no caminho de Emaús e tal, conversa vai, conversa vem, deram uma bronca no mestre, porque ele era o único estrangeiro que estava ali, não sabia nada, e não conheceram. Quando foi na hora de partir o pão, e o mestre pega o pão e dá graça, eles descobrem que era o mestre. Por que eles descobriram? Porque eles andavam com ele, eles viam como era que se fazia. Ninguém sai por aí fazendo missões sem antes aprender, saber como se faz. E aí o mestre nos dá todo esse know-how que fica na Bíblia para nós como base de aprendizagem. Então, queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo desenvolve esta obra. Depois ele diz aos discípulos: aquele que crê em mim fará as mesmas obras, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O desafio estava lançado. Como a igreja poderia fazer obras tão grandes sem Jesus? Como a igreja poderia prosseguir sem a presença dele fisicamente? Aí está uma coisa misteriosa. O que movimenta a igreja, o que faz a igreja realizar obras tão grandes como o Senhor fez, porque a coisa não mudou, irmãos. Se você olhar o ministério de Jesus e olhar o ministério do Espírito Santo hoje na igreja, não mudou nada. São as mesmas mensagens que ele pregou, a mesma inspiração. Vê se tem alguma diferença. As mesmas operações, e ainda com riquezas de detalhes. Na época dele ninguém era batizado com o Espírito Santo. Hoje o povo é. Na época de Pedro, Tiago e João andando com Jesus, ninguém falava língua estranha. Falava? Não falava, hoje fala. Na época de Jesus, ninguém profetizava pelo dom do Espírito Santo. E hoje? Qualquer um pode profetizar. E assim vai. De maneira que há uma evolução de Cristo em diante. E é isso que nós vamos ver aqui nessas poucas horas. O ministério do Espírito Santo na obra missionária. Porque a missão começou ali. Ela deu origem ali. E eu gostei muito daquela palavra do pastor Ariovaldo aqui na quinta-feira, desenvolvendo aqui o aspecto histórico da igreja missionária, quando ele mostra aqui a igreja hebreia, a igreja dos judeus, não se desenvolveria jamais com aquele pensamento, aquela ideia, aquela visão mesquinha de ficar restrita a Jerusalém. Porque a obra do Senhor então era uma obra de expansão, de crescimento, de desenvolvimento, e não poderia ficar restrita àqueles hábitos judaicos,